Havendo número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Barbacena, declaro aberta a presente sessão às 7h19. Solicito ao ilustre vereador Amarílio Augusto de Andrade, líder do PSC, que faça a leitura de um versículo bíblico, de acordo com o regimento interno da Câmara. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Primeira parte, expediente às 19h19. Sessão ordinária número 39, ata número 43. Eu gostaria de formar uma comissão com a vereadora Vânia Castro, o vereador Tiago Martins e o vereador Milton Roman, para conduzir até a mesa dos trabalhos o excelentíssimo senhor comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Barbacena, o Major Nilson Finamor. Nesta noite, dentro de alguns instantes, nós estaremos prestando uma homenagem das congratulações do Poder Legislativo pelos 31 anos de instalação da referida corporação no município de Barbacena e por ocasião da Semana Nacional dos Bombeiros. Daqui a pouquinho nós vamos interromper a sessão para a fala, o pronunciamento do comandante do Corpo de Bombeiros de Barbacena, Major Finamor. Senhor secretário, leitura e discussão da ata. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente, ao público que nos assiste de casa pela TVDQ. Ata 040/2017, 36ª sessão ordinária, 20/6/2017, primeiro período, primeiro ano da legislatura. Presidente, vereador Cláudio Ferreira, secretário, vereador Milton César de Almeida, vereadores presentes, conforme registro em livro próprio. Primeira parte, expediente, horário 19h21, item 1, leitura e discussão. Ata 034/2017, aprovado por unanimidade. Ata 035/2017, aprovada por unanimidade. Item 2, leitura da correspondência e comunicações, ofício número 040/2017, Secretaria Municipal de Saúde, ofício número 5006/2017, segunda Companhia Independente do Corpo de Bombeiros de Barbacena, convidando para a Semana Nacional de Prevenção de 26 de junho a 2 de julho, com vários eventos de cunho externo e interno. Ofício número 5006/2017, segunda Companhia Independente do Corpo de Bombeiros, solicitando dos vereadores a doação de medalhas para a condecoração aos atletas participantes da 14ª Corrida Rústica dos Bombeiros, no dia 2 de julho, domingo, Dia Nacional dos Bombeiros. CT 1007, Gabinete do Deputado Federal Reginaldo Lopes, solicitando através da moção em apoio à aprovação do PLP 362/2017, que propõe regulamentação sobre a compensação da dívida pela União dos Estados e Municípios, cópia do projeto em anexo.
terceira parte. Encerramento, horário 21h15. Com a palavra, pela ordem, o vereador Flávio Maluf gostaria de ser atendido no requerimento verbal que faço agora, pois gostaria que, na próxima reunião, se possível, Vossa Excelência me apresentasse por escrito quantos projetos de lei foram aprovados nesta legislatura, em primeira e em segunda e em redação final. A partir do momento que Vossa Excelência apresentar, se possível, na quinta-feira, darei minhas explicações. Senhor André Teixeira, a cerimônia de posse acontecerá na Câmara Municipal de Babacena no dia 23 de junho de 2017, a partir das 19 horas. Projeto de lei número 070/2017 regulamenta as hipóteses de contratação temporária para atender às necessidades de excepcional interesse público no âmbito do Poder Executivo do município de Barbacena. Autoria executiva, prazo vencido em 18 de 6 de 2017. Vista concedida ao vereador Milton Ramon. Como o projeto para discussão e votação estava com prazo vencido e teve pedido de vista, o senhor presidente declarou encerrada a sessão às 20h38. Eu, Márcio Kleber da Silva, como redator de atos em exercício, lavrei a presente ata, que lida e aprovada será assinada pelo senhor presidente e pelo senhor secretário. Presidente, vereador Rodair Ferreira. Secretário, vereador Milton César de Almeida. Em discussão, a ata 41/2017. Vou encerrar a discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a aprovação da presente ata, queiram permanecer assentados. Aprovada por unanimidade. Senhor secretário, leitura de correspondência e comunicações. Correspondência do dia 29/3/2017. Convocação do Conselho Municipal de Saúde. Reunião ordinária no dia 3/7/2017, às 18h30, em primeira chamada, e às 19 horas, em segunda chamada, no auditório do prédio sede do referido Conselho, situado à Praça Conde de Prados, sem número 100. Ordem do dia, utilização do incentivo estadual para a saúde mental. Edital de convocação 002/2017. O presidente da Câmara Municipal de Barbacena, arrimado no artigo 94, inciso 1 do Regimento Interno, vem convocar a todos os vereadores para um período de reuniões extraordinárias a ser realizado na Câmara Municipal nos dias 3, 5 e 10 de junho, às 19 horas, para análise, discussão e deliberação da Lei de Diretriz Orçamentária para o ano de 2018 e demais matérias constantes em pauta. Gabinete da Presidência, 29 de junho de 2017. Presidente, vereador Rodair José Ferreira. Eu queria chamar a atenção dos senhores vereadores. Júnior. Então, segunda-feira, dia 3, quarta-feira, dia 5 e na segunda-feira, dia 10. A Lei de Diretrizes Orçamentárias acabou de chegar aqui na Câmara. Né? Chegou exatamente nesse momento, agora, então fresquinha. Nós vamos encaminhar para o vereador Marinho. Vamos encaminhar para Vossa Excelência, acabou de chegar aqui. Hoje eu mantive um contato a tarde inteira com o gabinete lá. Até me ofereci pessoalmente lá para os caras da LDO. Aí, de tanta insistência, chegou aqui agora a LDO. Nós vamos encaminhar a Vossa Excelência para que, quem sabe, né? Protocolo amanhã e já passa para o líder do governo, que é o presidente da comissão, para a gente já liberar. Segundo, tem sessão extraordinária, vai limpar a pauta.
processo aí do projeto de lei 70, da hipótese de contratação temporária. Ele entra segunda, vamos ultimar a votação. Limpa a pauta, na terça a gente entra em prol, quarta-feira de repente, se for acordo, a gente já encerra o decreto de recesso. As emendas da EPO não tem prazo de 5 dias, né, pai? Não tem prazo de 5 dias. Então, já nessas emendas, o servidor poderia vir aqui na segunda ou na terça de manhã. Na terça-feira mesmo a gente já entra com ele na pauta. Viu, vereador Vânia? Aí já fica aqui o acordo com a oposição e com todos os vereadores. E tudo correto direitinho, na quarta-feira a gente aprova a EPO, limpa a pauta e decreta o recesso. Senhor secretário, projetos protocolados na casa. Projetos protocolados na casa. Projeto de lei número 043, parágrafo 17. Instituindo o calendário do município de Barbacena, o junho, mês dedicado à realização de ações para conscientização da doação de sangue e da outras providências. Autoria, vereador Milton César de Almeida. Projeto de lei número 075/2017. Dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. Institui o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECONF, o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC, e da outras providências, autoria executiva. Encerramos a primeira parte às 19h32, 7h32 da noite. Passamos a segunda parte do ordem do dia, discussão e votação de projetos, às 19h32. Eu vou suspender a sessão por 10 minutos e nós vamos ouvir a fala do comandante do Corpo de Bombeiros de Barbacena por anos 31 anos de instalação da referida população no município de Barbacena e também as comemorações da Semana Nacional dos Bombeiros. Logo após, a mesa diretora vai proceder à entrega de uma moção pelos relevantes serviços do Corpo de Bombeiros de Barbacena prestados à população de Barbacena. E logo depois, nós vamos ouvir também a subsecretária de Regulação e Planejamento Social da Secretaria Municipal de Saúde. Com a palavra, o excelentíssimo senhor comandante do Corpo de Bombeiros de Barbacena, Major Wilson Inamor. Ilustres vereadores da Câmara Municipal de Barbacena, senhoras e senhores convidados aqui presentes, prezados amigos do Corpo de Bombeiros. Foi com muita alegria e enorme satisfação que a segunda companhia independente de bombeiros sediada aqui em Barbacena recebeu o convite para estar aqui presente nesta noite e ser homenageada pelos ilustres vereadores dessa casa nesta semana em que comemoramos a Semana Nacional de Prevenção de Incêndios. Recordo-vos que a ideia de se instalar o Corpo de Bombeiros no país surgiu em 2 de julho de 1836, quando o então imperador Dom Pedro II, após um violento incêndio que atingiu a capital federal, na época a cidade do Rio de Janeiro, resolveu criar o Serviço de Extinção de Incêndios através do Corpo de Bombeiros Provisório da Corte, quando, com o uso de baldes de água, voluntários combatiam incêndios. Em 2 de abril de 1954, através do decreto 35.309, o presidente Getúlio Vargas instituiu o período de 26 de junho a 2 de julho como a Semana Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios e o dia 2 de julho como Dia Nacional dos Bombeiros. Hoje, com a globalização, o
crescimento vertical das edificações, a modernização dos sistemas rodoviários, industriais e comerciais, os corpos de bombeiros de todo o país vêm buscando acompanhar este crescimento com tecnologia e treinamento, investindo principalmente na capacitação e valorização dos seus recursos humanos. Aqui nesta acolhedora cidade de Barbacena, estamos atuantes desde 1986, onde diuturnamente trabalhamos na salvaguarda de nossos cidadãos e de seus bens, que é a razão constitucional de nossa existência. Dificuldades existem, pois sabemos da atual situação do país, mas nem por isso deixamos de atender aqueles que nos pedem socorro, mantendo um padrão de atendimento, obtendo índice de confiabilidade na faixa de 96% de aceitação popular. Este resultado não seria possível se não tivéssemos o apoio e a confiança em nós depositados por todos os segmentos da sociedade. Especialmente esta Câmara Municipal de Barbacena, que sempre nos auxilia, como recentemente nos possibilitou a ampliação de nossa unidade, sensibilizando-se com nossos anseios e mostrando-se confiante em nossos trabalhos. Em nome do Corpo de Bombeiros, queremos agradecer a todos os senhores e senhoras, vereadores desta casa, que fazem valer nosso lema: bombeiro, o amigo certo nas horas incertas. Muito obrigado, uma boa noite. Queria convidar a mesa diretora para que possa proceder à entrega desta moção de congratulação pelos relevantes serviços prestados ao Corpo de Bombeiros de Barbacena, e logo em seguida a gente tirar uma foto oficial com todos os profissionais do Corpo de Bombeiros, os vereadores, aqui em frente à mesa dos trabalhos. Comandante. A Câmara Municipal de Barbacena, moção, em sua reunião do dia 2 de junho de 2017, homenageou a Corporação do Corpo de Bombeiros, considerando ata de seus trabalhos o requerimento da mesa diretora da Câmara, um voto de congratulações pelos 31 anos de instalação da referida corporação no município de Barbacena e por ocasião da Semana Nacional dos Bombeiros. Câmara Municipal de Barbacena, 8 de junho de 2017. Vereador Daí José Ferreira, da Rede Sustentabilidade. Parabéns. É uma simples, mas uma declaração homenagem do Poder Legislativo ao Corpo de Bombeiros.
Mais uma vez, o nosso agradecimento a todos os profissionais, Tenente Tomás, toda a equipe, pessoal da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, que prestam grande serviço à população de Barbacena. Parabéns mais uma vez e, em nome do Poder Legislativo, o nosso agradecimento. Eu convido agora a subsecretária Tatiane para fazer uso da tribuna para as explicações sobre a questão do convênio com as clínicas de fisioterapia. Por gentileza. Subsecretária de Regulação e Planejamento Assistencial, Tatiane Kelly Alves Puiati. Por gentileza, o líder do governo vai conduzi-la até a tribuna do Poder Legislativo. Lembrando ao Tenente Tomás e todos os profissionais do Corpo de Bombeiros que esta sessão, logo após o encerramento, ela vai estar na íntegra no Facebook da Câmara à disposição de toda a população de Barbacena. Boa noite, presidente. Boa noite, queridos vereadores. Boa noite ao público presente. Eu venho aqui em nome do secretário municipal de saúde, Dr. José Orleans, para prestar alguns esclarecimentos em relação sobre o serviço de fisioterapia aqui no município de Barbacena. Eu sou subsecretária de Regulação da Secretaria de Saúde, sou enfermeira e estamos aí nessa jornada, né, senhor vereadora Maria? Então, vamos lá. Na última sessão da Câmara, na terça-feira, houve aqui alguns relatos por parte de alguns vereadores a respeito do serviço de fisioterapia aqui em Barbacena. Alguns questionamentos, né, fatos que foram aqui ditos, que o serviço de fisioterapia do município ia acabar, que a gente ia fechar todas as clínicas de fisioterapia, que ia aumentar o desemprego dos fisioterapeutas na cidade. Enfim, né, foi a fala de alguns vereadores aqui, a gente pôde notar que teve uma grande repercussão aqui no município de Barbacena, porque vários veículos de comunicação nos procuraram, rádio, jornal. Então, assim, nos assustou muito
essa notícia, porque em nenhum momento, nenhum vereador foi nos procurar para poder saber, né, o real motivo do fato. Senhor presidente, questão de ordem. E aí... Questão de ordem, vereador Everton Horta. Eu gostaria que a subsecretária, por favor, apresentasse o nome dos vereadores, já que ela está apresentando os fatos relatados na sessão, que ela apresente os vereadores que falaram essas falas e que ela mencionou aqui no momento, para ficar bem esclarecido para a população. Senhor presidente, questão de ordem também. Questão de ordem, vereadora Marília Andrade. Eu acho que se Vossa Excelência deferir o pedido do ilustre vereador, Vossa Excelência vai expor os colegas na mídia. E a ilustre subsecretária está colocando com muita habilidade, com muito jeito, mostrando a repercussão que está dando lá fora. E o pastor Everton teve até um desempenho, estou dizendo, vereador, Vossa Excelência, eu acompanhei, um desempenho muito equilibrado, muito tranquilo nas suas colocações. Eu não tive nenhuma, mas isso que eu queria esclarecer. Mas eu requeria a Vossa Excelência, senhor presidente, que indeferisse a questão de ordem do ilustre vereador, para não expor os ilustres colegas. Mas, na verdade, já está gravada a nossa fala. Eu sei. Eu só queria lembrar a todos que a sessão está interrompida. Mas qual que é o regulamento da nossa... Eu sei. A sessão está interrompida e nós, atendendo aqui uma solicitação do líder do governo, recebendo aqui na noite a subsecretária, no sentido de se ater à informação, o porquê não se vai fechar, se não vai fechar, porque na realidade não foi a Câmara Municipal que disse que vai fechar ou que não vai fechar. A imprensa noticiou, e também os proprietários de clínicas, das clínicas, nos procuraram, né, informando de que haveria o não cancelamento, né, ou o cancelamento desse contrato, né, não seria renovado o contrato. Então a gente só pede, por gentileza, para se ater à explicação se vai renovar o contrato, se não vai, o que realmente aconteceu, para a gente encerrar o caso, assim, por gentileza. Gente, é bem senhor presidente. Vereador Milton César. Senhor presidente, poderia, no caso aí, não seria nem suspender, mas paralisar as atividades durante 2 minutos, para que as lideranças pudessem conversar e a gente pudesse chegar a um entendimento, para que o processo possa ser conduzido da melhor forma e a população possa ser esclarecida dos fatos que estão acontecendo, porque a reunião está suspensa. Eu estou vendo que estou percebendo que não está tendo entendimento, então que as lideranças pudessem conversar e a gente chegar a um entendimento e possamos continuar as atividades de uma maneira que, né, os principais interessados, que são os cidadãos, possa ter um esclarecimento correto dos fatos. Como vice-líder da minoria, você me permite falar? Só um minuto, só para esclarecer, a gente resolve isso rápido. Pode sim. Senhor vereador Marílio, a situação, como a subsecretária veio esclarecer para nós a situação das fisioterapias, das clínicas, se vão ser encerradas, eu elogio o posicionamento, eu elogio a celeridade, mas eu gostaria de pedir, então, que pudesse ser de forma objetiva e não citar as reuniões, não citar o que nós fomos falados, porque a Constituição nos garante imunidade parlamentar, uma vez na nossa fala. Então, eu acho que eu tenho certeza, senhora subsecretária, que a senhora veio aqui com muita presteza, com muita alegria, feliz, e não me opõe à sua situação, à sua apresentação de contas da situação. Mas eu gostaria que fosse feito de uma forma mais ética, mais direta, em relação ao trabalho da fisioterapia, esclarecimento para nós. Desde já eu elogio já o senhor secretário da Saúde, sem comentar das sessões, o que o vereador deixou de falar, eu vou falar. Eu tenho a minha gravação, que eu falei, eu não falei nada demais, eu falei que ia buscar ali as informações, e a informação chegou mais rápido do que eu pudesse buscar. Mas eu gostaria que pudesse esclarecer para nós de forma objetiva. Desde já eu agradeço. Posso continuar? Por gentileza. Então, para se entender, inclusive ao público presente aqui, a várias pessoas que estão nos assistindo, que o cenário hoje atual na Secretaria de Saúde, hoje tudo que a gente se contratualiza lá, ela é em cima de uma
PPI que chama, uma Programação Pactuada Integrada. E hoje no município de Barbacena, a gente tem para sessões de fisioterapia R$ 11.148, tá? Para custear as sessões de fisioterapia. E a gente informa que a gente possui prestadores privados, tá? Clínicas privadas e prestadores filantrópicos para exercer esses procedimentos. Então, o que acontece? Hoje, qualquer pedido de fisioterapia que entra na Secretaria de Saúde, ele é aceito de qualquer médico, né? Hoje uma criança, hoje um paciente vai consultar num gastro e chega lá, doutor, eu estou com uma dormência. Né? Às vezes, né, não sei se investiga tanto quanto deveria, já prescreve uma fisioterapia. Hoje nós recebemos lá uma demanda muito grande de solicitações de fisioterapia. Então, o município, com apenas esses 11 mil, ele não consegue custear essas sessões de fisioterapia. Então, o que acontece? O município ele vem gastando a mais do que essa PPI, né? 26.238 em sessões e 17 mil aproximadamente com o transporte. E aí vocês vão me perguntar, o que tem a ver o transporte com a fisioterapia? Muitos pacientes que se encontram hoje em sessões de fisioterapia estão domiciliados e precisa de um transporte porque não tem dinheiro para chegar até nessa clínica de fisioterapia. Então, a Secretaria de Saúde custeia esse transporte. A nossa hoje, um prestador nosso hoje, que é a Unipac, que é lá em Campo Lide, muitos pacientes não têm como chegar a Campo Lide. Nós oferecemos todo esse transporte para o paciente chegar até a sessão de fisioterapia. Então, mais ou menos, o complemento que a gente faz, que o município faz, é de R$ 43.238,89. E, mediante todo o cenário dos atrasos de repasse que nós estamos tendo do Estado, o ano passado, o gestor municipal ele conseguia articular essa cobertura, esse complemento, com algumas sobras, com alguma coisa ali que ele conseguia articular, porque ele faz mágica lá, para deixar bem claro para vocês. Então, assim, a gente hoje, pensando nesse cenário, e assim, o Estado em atraso mais ou menos R$ 4 milhões para a Secretaria Municipal de Barbacena, hoje a gente, né, numa estratégia de gestão mesmo, nós não temos mais como custear esse complemento. Então, a regra é clara, gente. Né? Nós temos o serviço, nós temos uma PPI, e aí vocês vão falar assim para mim, quem que programa essa PPI? É Barbacena? É o gestor? É o prefeito? Não. Quem dita o valor da PPI é o Estado em cima de um estudo epidemiológico, né, que converte isso em valor para o Ministério da Saúde, que nos repassa. Então, o que acontece hoje? Mediante toda essa situação, a gente, com 2 meses de antecedência, comunicamos às nossas clínicas particulares de fisioterapia, os nossos prestadores, que nós não renovaremos os contratos. Não haverá renovação de contrato, mas em nenhum momento nós falamos em quebra de contrato. Tá? Então, assim, nós temos um orçamento programado, né, até ao término desse contrato. E o que acontece? O que nós pensamos? Vamos comunicar, porque eu acho também eles têm o direito de se programar, né? E solicitamos de cada uma dessas clínicas a listagem de pacientes que fazem acompanhamentos regulares nessas clínicas. Recebemos a listagem e estamos redimensionando esses pacientes para os nossos prestadores filantrópicos. Porque hoje a gente tem uma sequência, né, conforme a Lei 8080, que temos preferências ao serviço próprio, depois do próprio nós temos os filantrópicos, e depois entra aí os sem fins lucrativos e depois os privados. Né? Então, diante dessa sequência, nós vamos passar um incremento nos planos operativos dos entes filantrópicos, que seriam hoje a Santa Casa, o Hospital Ibiapaba e a Policlínica. Então, e sem fins lucrativos, a faculdade. Né?
Então, o que acontece? Nenhum momento nós vamos deixar o paciente, gente, sem assistência. Jamais o nosso gestor municipal ele teria essa insanidade de cortar qualquer serviço de fisioterapia no município. Até porque nós não temos nem poder de fechar uma clínica particular. Hoje quem fecha ou é vigilância sanitária ou é Polícia Federal, né? Então, assim, a gente, assim, às vezes a gente fica um pouco assustada, né? Porque os próprios donos dessas clínicas nos procuraram. Então, como é que vai ser? Mas, assim, vocês vão continuar mantendo o serviço com algumas clínicas? Eu falei assim, não, vai ser igual para todo mundo. O nosso gestor, ele é assim, ou é 0 ou é 100. Não tem um meio termo com ele, não. Então, me questionaram, mas e a clínica, o maior questionamento, e a clínica do Everaldo Batalha? A clínica do Everaldo Batalha, aproveitando aqui a plenária, ela é uma terceirizada da Santa Casa. Nós não temos vínculo nenhum, né, com o Everaldo Batalha. Hoje ele presta atendimento para a Santa Casa. Então, quanto a este questionamento, nós estamos muito tranquilos, porque hoje o que a gente tiver que mexer em sessão de fisioterapia é com a Santa Casa, é com a direção da Santa Casa. Então, assim, estamos fazendo todo o redimensionamento desses pacientes para os hospitais. Os hospitais estão preparados porque tem equipe, tá? E qual que vai ser a nossa estratégia em relação a esses pacientes, esse pedido exagerado por parte dos médicos dessas sessões de fisioterapia que é aceito na Secretaria de Saúde? Hoje não mais. Hoje nós estamos criando um protocolo em que as sessões de fisioterapia elas serão aceitas advinda do médico especialista. Então, hoje, o paciente que ele vai no ortopedista, que vai no neurologista, e tem uma justificativa embasada, né, sobre o pedido, essa fisioterapia, sim, vai ser liberada. Vocês podem ter certeza e que não há nenhum momento em causar desassistência. E então, assim, a nossa fala é breve no que diz isso, nós somos muito transparentes no que fazemos. O gestor municipal já convidou todos os donos, né, os diretores, os proprietários das clínicas particulares, para a gente chamar para eles, para mostrar realmente a nossa dificuldade financeira, gente. Então, assim, o cenário do ano passado era o cenário desse ano é outro, nós não temos recursos. Então, nós temos que otimizar o pouco recurso que se tem. Então, assim, quando o doutor Leandro pensa assim, estamos começando, né, mas por baixo, porque a gente está evitando ao máximo chegar a cortar alguma coisa na ponta, né? Que eu falo a questão de CTI, que eu falo a questão da cardiologia, da neurologia, que são procedimentos, que são atendimentos de alto custo. Então, assim, nós não estamos fazendo isso por reclamação de serviço, não, porque sempre nos prestaram com muita propriedade do que fazem, né? Sempre com muita transparência. São clínicas assim maravilhosas, nós não temos nada a reclamar dessas clínicas. Mas, infelizmente, devido ao cenário, não haverá uma renovação de contrato. É apenas isso. E os pacientes que lá são tratados, eles vão ser redimensionados para a nossa rede. E assim vamos continuar com o atendimento. Tá? Não temos a intenção de mandar fisioterapeuta embora, de jeito nenhum. Tá? Nós somos hoje responsáveis pelos nossos funcionários da rede municipal. Então, assim, fica aqui a minha fala em nome do Dr. Orleans, que hoje não pôde estar aqui para poder falar, ele está em viagem, mas seria isso, gente. Eu me coloco lá, a nossa secretaria está sempre à disposição para que o que vocês fizerem necessários. Então, assim, podem ir lá, tem vereadores que me encaminham ofício, querendo saber. A gente está sempre lá na melhor transparência possível. Mas o que antemão eu deixo, que o serviço, hoje o paciente em Barbacena, ele não ficará penalizado com essa não renovação de contrato. E eu deixo isso também, porque eu sei que pode se criar um assunto posteriormente,
né, à população o seguinte: a mesma medida que nós estamos tomando com os laboratórios, isso assim, de antemão eu já estou trazendo para vocês, ó, com as clínicas de fisioterapia, serão tomadas com o laboratório, com os laboratórios nossos privados. Então, os laboratórios hoje também se enquadram nessa questão de não renovação do contrato, porque nós temos um serviço próprio, né? Um laboratório municipal. Então, não nos condiz hoje, nesse enfrentamento financeiro, mandar exames para clínicas particulares, sendo que a gente também tem o nosso próprio laboratório municipal, todo equipado e com profissionais lá que darão conta da demanda. Então, é isso, eu agradeço, estou aqui aberta aos questionamentos, viu? Que se fizer necessário, agradeço a todo mundo, e é isso. Agradeço a presença também da Tatiane Kelly Alves Puyat. Pelo menos a mim esclareceu muito, né? Acho que houve um esclarecimento sobre do que realmente vai acontecer agora, né? Muito obrigado pela presença. Eu vou reabrir a sessão e vou passar a palavra pela ordem para o vereador Milton Romar. Sessão reaberta às 8h20. Palavra pela ordem, vice-líder vereador Everton Horta, e em seguida vereador Milton Romar. Senhor presidente, boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, público presente, subsecretária, a quem eu faço a menção aqui, em nome do senhor secretário, doutor Orleans. Eu não tenho... foi suspenso e foi reaberto novamente a sessão sem poder falar, mas eu não tenho nenhum questionamento a fazer, inclusive até mesmo porque a subsecretária está indo embora. Mas, na situação aqui que eu apresento, foi bem esclarecido para nós que fique uma cópia do que ela apresentou aqui nesta casa, porque é o que nós queríamos, né? Em momento nenhum, eu quero deixar bem claro aqui, na minha fala anterior, na última sessão, eu questionei alguma coisa no sentido de que estaríamos contrário que acabar a fisioterapia. Pelo contrário, eu não fui procurado por nenhum empresário, por nenhum dono de fisioterapia, de clínica de fisioterapia. Eu fui procurado por pacientes que estavam preocupados. Pacientes, doutor Amarílio, que estavam preocupados com o atendimento. Então, a primeira coisa, como operador do direito, na hora que eu vi o encerramento do contrato, eu tenho certeza, e eu expliquei para a senhora que estava preocupada, que a administração pública, ela tem a soberania de encerrar o contrato ou não, em qualquer momento. Ela justifica ali que não tem como mais, por causa de recurso e etc. e tal. Então, eu expliquei ali para a paciente que o encerramento do contrato, como a subsecretária falou aqui, não justifica que vai deixar de prestar o serviço. Então, na minha fala aqui, eu apresentei que estaria averiguando, questionando, querendo saber mais em relação à situação, se estava faltando dinheiro por parte do município, por parte do Estado ou por parte do ente federal, por parte da União, se não estava vindo mais recursos. Porque lembro eu, na fala do secretário José Orleans, que ele falou que sem projeto, melhor dizendo, sem recurso federal, sem repasse estadual, ele não ia aguentar sozinho alguns programas. Eu lembro muito bem que ele falou isso aqui. Então, eu estou aqui para justificar, porque realmente, senhor presidente, fica um pouco chato. Primeiro, o que nós acordamos aqui era que algum secretário que viesse de livre e espontânea vontade nessa casa para prestar informações, tem que ser comunicado à bancada. Eu faço novamente esse pedido aqui, em nome do líder de minoria, o doutor Edson Rezende, que está ausente. Eu faço essa solicitação, que tem que ser comunicado à nossa casa para esclarecimentos, para nós conversarmos. Vamos rever novamente essa questão aí de alguém pegar a tribuna aqui, a ordem regimental, que podemos fazer. Eu quero colaborar com isso, que eu sei que é confuso, não é problema da atuação de Vossa Excelência, é porque a lei está omissa nisso. Então, eu não estou imputando a Vossa Excelência o erro, mas simplesmente estou falando que nós devemos regulamentar
para que seja organizado e para que nenhum vereador aqui saia prejudicado ou crie um atrito, que eu muito menos gosto disso, de algum atrito, de algum mal falado. Eu mantenho a minha palavra e eu tenho por princípio o seguinte, que nós não somos donos dos nossos pensamentos, mas somos escravos da nossa palavra. O que a gente fala, a gente tem que cumprir, a gente tem que manter, a gente tem que fazer. Então, eu estou aqui apresentando essa justificativa, que o que eu queria aconteceu, até mais sério do que eu imaginava. É uma prestação de contas, uma conversa, mas que possa ser um pouco mais realmente formal, essa apresentação de contas. Eu já falo aqui, aproveito para falar que a lei orçamentária está sendo apresentada e, se possível, eu vou estudar, vou ver direitinho, é na assistência social, é na área da saúde que eu pretendo fazer as minhas emendas. Viu, doutor Amarillo? Eu sei que isso aí é uma área bem escassa, nós temos visto aí que a assistência social tem sofrido com 1%, o repasse é 1% e não 5%. Então, se for fazer as emendas cabíveis, vai ser na área da assistência social, na área da saúde que vou fazê-las. Não tenho aqui nenhuma oposição sem buscar informação. Eu gosto de aprender, aprendo com Vossa Excelência, aprendo com os secretários que aqui vêm, mas eu peço que, por favor, a gente possa ter uma organização melhor para podermos comunicar sem nenhum ruído que atrapalhe a nossa relação entre o Legislativo, o Poder Executivo e as suas secretarias. Muito obrigado, senhor presidente. Que Deus abençoe a todos. Palavra pela ordem, vereador Milton Romano, do PHS. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, ilustres vereadores e vereadoras, público aqui presente e o público que nos assiste em casa. Depois dessa fala do ilustre vereador, pastor Everton, já ficou um esclarecimento grande. Que eu queria colocar aqui para o público entender em casa, que nós não tiramos da manga uma carta, não. Nós pegamos um jornal, onde inclusive tem um ofício do ilustre secretário da CESAP, onde fala que está cancelando, sim, os convênios, os contratos. Então isso nos assusta. E quando o executivo toma uma atitude, o povo vem para essa casa. Está aqui o amigo aqui que está no jornal, inclusive, ó. A foto dele está no jornal e está presente com a gente aqui na sessão. E ele nos procurou aqui e pediu o nosso apoio para que não fosse fechado as clínicas. Se vai fechar ou não, se vai atender nos hospitais, é outra questão. Mas que o povo em casa entenda é isso. Nós fomos procurados e vimos uma matéria no jornal, com o ofício do secretário. Agora, se o vereador não pode mais subir na tribuna, não pode falar, porque se fala, toda hora vem alguém do executivo para questionar e ficar lá que o vereador falou isso, falou aquilo outro, eu acho que essa casa deveria fechar as portas e deixar que o executivo sozinho comande a cidade. E aí encerra de uma vez o papel do legislativo. Porque nós não estamos fazendo nada demais a não ser cobrar do executivo. E parabéns que tenham vindo aqui dar explicação para nós. Como o ilustre vereador pastor Everton colocou, foi até muito mais rápido do que nós esperávamos numa resposta. Agora, nós estamos aqui para atender o povo. E quando o povo vier nessa plenária e cobrar de nós, nós vamos vir aqui sim falar. Nós vamos estar cobrando do executivo. Eu não estou preocupado, vocês estão com raivinha, vocês vão ficar com raiva da minha fala, não. E mais uma vez, ilustre presidente, é o que o pastor Everton colocou. Nós temos que pensar muito antes de abrir essa tribuna. Porque começa, de uma certa forma, criticando o vereador. Se vem aqui fazer uma explanação técnica, é muito bem-vindo. Agora, vim querer questionar a fala do vereador? Eu não fui nenhuma vez questionar a fala do prefeito ou do secretário de saúde, quando ele fala no rádio, quando ele fala na mídia, quando ele vai lá e dá uma declaração. Eu não vim aqui falar que ele falou errado, falou certo, falou mal, falou bem. Eu acho que uma explicação técnica ela é muito bem-vinda nessa casa. Agora, mais uma vez, vem aqui e começa. Se a gente não para, começa achincalhando os vereadores, gente. Então, isso eu peço realmente ao ilustre presidente, que me ligou hoje, vereador nós até conversamos, né? Nos meus 26 anos, e eu posso dizer, como direito e de fato, como jornalista formado, e acredito que por grande parte dos grandes profissionais do Estado e do Brasil que me conhecem e que me respeitam, quando nós abrimos a tribuna da Câmara, como nós abrimos para várias pessoas, mostrando que a Câmara Municipal de Barbacena tem um compromisso com a cidade e com a verdade.
Mas quando qualquer secretário, subsecretário, independente da autoridade que for, assume essa tribuna com forma deselegante, Vossa Excelência pode ter certeza, está aqui o professor Luiz Carlos, que também é jornalista, pode ter certeza de que quem sai com o filme queimado é quem ataca, quem acolhe com os braços abertos, como esta casa tem feito, como nunca foi feito na história do Poder Legislativo. Nós temos aqui a transmissão ao vivo das sessões da Câmara, nós estamos conversando aqui, mas qualquer cidadão que estiver em qualquer parte do mundo, ele pode agora estar assistindo à sessão da Câmara Municipal. São milhares e milhares de pessoas que, neste momento, estão acompanhando os nossos trabalhos. E eu tenho certeza de que qualquer cidadão que vem aqui de forma elegante, de forma educada, de forma respeitosa, ele sai daqui muito mais fortalecido. Agora, aquele que faz o contrário, como eu tenho conversado com muitas pessoas aí na rua, muitos que vieram aqui e trataram de forma desrespeitosa, pode ter certeza de que ele, ela ou qualquer cidadão que esteve aí fazendo esse tipo de discurso é que sai perdendo. Sem dúvida, a mesa diretora tem pautada justamente na transparência. Abrir a tribuna é muito bom, mas nós temos que ter mais cuidado realmente de abrir a tribuna para que venha aqui para falar mal dos vereadores. Eu acho isso aí uma deselegância. Concordo plenamente com o senhor. Realmente não foi feito antes o que nós estamos fazendo, o que a mesa diretora está fazendo para a população ter esse acesso que tem à Câmara Municipal. Nós de forma nenhuma, mais uma vez, vou falar aqui de novo. E hoje, por incrível que pareça, eu já recebi um telefonema na parte da manhã, lá no João Paulo II, um morador do bairro, que já me reclamou que foi marcar um exame de sangue, exame de laboratório, e só vai marcar para agosto. Que não tem como agora estar marcando recente, só para agosto. Não sei se procede, ainda não fui verificar, porque hoje eu tive minhas questões pessoais aí, não pude ir lá no... O vereador Milton Romano, desculpa interromper Vossa Excelência, mas só para dizer, qual é o assunto que foi ventilado na imprensa e na Câmara Municipal? Não foi um possível fechamento das clínicas? Não foi, vai fechado? Mas vai fechado, não vai renovar o contrato. Vai fechar, realmente vai fechar. Agora, mas o que é relevante é de que a informação que nós queríamos foi justamente essa, e que muito bem a subsecretária trouxe para todos nós, de que aí a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde, ela não passou essa informação. A Secretaria de Saúde não passou. Agora, passou a informação aqui, de que o que foi noticiado pela imprensa e o que foi trazido aqui no plenário da Câmara é verdade, de que realmente o contrato não vai ser renovado. Agora, a informação relevante é de que toda esta demanda será encaminhada para, no caso, a Santa Casa, como diz aqui. Pois é isso que eu queria chegar nesse ponto. Hoje já houve a primeira reclamação, que o exame de laboratório vai ser marcado em agosto. E parece que uma paciente que foi internada saiu e precisa fazer um exame laboratorial. Um mês para esperar um exame de laboratório é complicado. Aí nós queremos ver agora, daqui para frente, se os hospitais vão dar conta de atender e se o paciente vai realmente ser atendido, e adequadamente. Aonde vai ser, é o que o pastor Eva colocou. Eu não tenho nenhum amigo fisioterapeuta, dono de fisioterapia, ninguém me procurou, não estou aqui defendendo ninguém. Nenhuma clínica de fisioterapia. Não estou aqui defendendo. Agora nós queremos ver o povo ser bem atendido. E hoje já teve o primeiro problema de questão de laboratório. Que pelo que está aqui no jornal e pelo que foi falado, vão ser fechados alguns convênios com as clínicas e com o laboratório. Agora eu quero ver se a população vai ser atendida. Daqui 15 dias, 30 dias, 60 dias, nós vamos ver esse resultado. Se realmente é bom para a população que está sendo feito. É isso que eu quero colocar. E mais uma vez, vou falar aqui de novo. Não adianta querer calar minha boca, que não vão calar. Eu entrei aqui, eu tenho um mandato de 4 anos. O mandato é meu. E não vem com essa de toda vez que eu falo aqui, que subo aqui, vem alguém do executivo para querer achincalhar o vereador. E eu vou continuar falando sim, e vou continuar cobrando. Amanhã nós temos reunião com o promotor.
para nós vermos a questão do processo seletivo. E nós já estamos levando subsídio para mostrar que no Estado está passando a Assembleia Legislativa para acabar com o concursado e colocar 800 cargos de livre escolha, comissionados. Eles vão colocar quem eles quiserem. Quer dizer, a promotoria pública do Estado de Minas Gerais pode fazer o que quiser. E chega aqui e obriga a fazer um TAC, que nós somos obrigados a fazer processo seletivo, porque não pode ter contratado. E cadê os concursados? Cadê o pessoal da Guarda Municipal? São 14 que passaram no concurso e não foram chamados. Cadê os auxiliares de saúde? Que não completou as vagas, tem 4 ou 6 ainda para ser chamado. Por que não foi chamado os concursados? O seletista não contribui para o Simpas. Ele vai contribuir para o INSS. Não vai resolver em nada a prefeitura. E ele pode ser mandado embora a qualquer momento e feito um novo processo. Então, por que não concurso? Tem que abrir concurso. Nós temos que colocar concursado dentro da prefeitura. O concursado contribui para o Simpas. Não está sendo falado que já tem um rombo de 1,5 milhão no Simpas e que vai dobrar isso dentro de 1 ano ou 2? Então tem que trazer concursado e não seletista. Processo seletivo pode ser feito de qualquer jeito. Isso aí não precisa de lei na Câmara. Então amanhã eu quero que o promotor mostre para nós por que tem que ser feito processo seletivo. E por que não faz concurso. E por que não chama os que passaram no concurso. A Guarda Municipal está precisando de efetivo. Por que não chama? Então amanhã vai ser muito boa essa reunião com o promotor. Espero que a maioria dos vereadores esteja lá presente para nós cobrarmos do promotor. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra como líder do PSC, vereador Amarílio Andrade. Logo em seguida, pela ordem, vereador Tiago Martins e a vereadora Joana Bias Fortes, do PDT. Boa noite, presidente, ilustres membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, amigos que nos acompanham de suas casas nesta noite fria. Senhor presidente, eu saio daqui bem tranquilo quanto ao problema envolvendo esse imbróglio que foi criado sem, evidentemente, nós quiséssemos que isso acontecesse, mas aconteceu e a minha preocupação, senhor presidente, como líder do governo, foi esclarecer isso o mais rápido possível. E por isso que eu pedi a Vossa Excelência que abrisse uma exceção para que a subsecretária pudesse se manifestar. E por quê, senhor presidente? Porque realmente a fala dos senhores vereadores aqui, meu caro Flávio Maluf, minha ilustre vereadora Vânia, repercutiu demais na imprensa e nas redes sociais. Então era necessário que nós restabelecêssemos a verdade. Se a PPI repassa R$11 mil e a secretaria está gastando 43, e o próprio governador baixou aqui o decreto 47.101, declarando estado de calamidade pública financeira no Estado, ou nós nos adequamos, ou então a saúde vai ser um caos totalmente generalizado. Então, senhor presidente, a preocupação do líder do governo foi essa: procurar a secretaria, que é a minha função, meu caro meu, não é verdade? Obter esse esclarecimento e pedir que ela viesse. E agradeço, senhor presidente, a Vossa Excelência, por ter deferido o horário do líder da liderança do governo para que ela pudesse levar essas informações. Se houve algumas falhas, que devemos em conta, porque é uma senhora que está envolvida num trabalho seríssimo e enfrentando inúmeras dificuldades naquela secretaria. E agora eu vou passar, meu caro Everton, rapidinho, algumas informações relevantes. Ontem, senhores vereadores, juntamente com o doutor Orleans, juntamente com a Tatiane, com o pessoal do Instituto Mário Pena, o doutor Mário Gissone de Carvalho, o doutor Paulo Araújo, a equipe da Secretaria de Saúde, se discutiu, meu caro Milton, a maneira de nós inaugurarmos aqui o núcleo de combate ao câncer, ou seja, o centro de atendimento aos portadores de câncer. E fomos lá, uma reunião de quase 4 horas. E eu fiquei encantado, senhor presidente, eu confesso a Vossa Excelência, de ver como o doutor Orleans domina a área da saúde, que é extremamente complexa. Eu, com meu neto Rafael, estávamos lá praticamente perdidos no meio daquelas informações de portaria, de tantas decisões que envolvem o setor de saúde.
E fiquei encantado também com a Tatiane, pela luta dela, pelo empenho, pela garra, para que Barbacena tenha o mínimo possível e o que conquistamos não seja perdido. Então foi uma reunião demorada, chegamos aqui de madrugada, meu caro Milton Román, mas eu estou muito feliz, porque nós temos, tudo indica que caminha para isso, meios de breve entregarmos aquela obra à população. Temos uma parceria, viu, meu caro Everton, com a Secretaria de Estado da Saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde e mais ainda com o Instituto Mário Pena, senhor presidente. Aquilo que os outros hospitais não podem oferecer na área da oncologia, o Hospital Mário Pena, com toda aquela equipe brilhante que eles detêm, estará oferecendo a Barbacena, meu caro Milton, e a região. Então, para mim, em que pese o desgaste de uma viagem, eu tenho viajado para tratar desse assunto quase que toda semana. Ontem completou-se 75 idas a Belo Horizonte, nesses 17 anos tratando desse assunto, mas foi muito gratificante porque saímos com um norte. E isso realmente é o que nós desejamos, é o que todos nós queremos, é uma Barbacena com dignidade para aqueles que porventura vêm enfrentar. Agora, minha querida Vânia, eu fiquei assustado. Eu visitei com o Dr. Mário Gissone de Carvalho, que é o diretor clínico, um dos maiores cirurgiões oncológicos que eu conheço, todas as dependências do Hospital Luxemburgo, inclusive a área de transplante. Claro que não tivemos acesso lá dentro, porque tinha vários pacientes com transplante de medula e não podemos ter contato durante pelo menos 12 dias. E verificamos, meu caro Milton Román, que nós tínhamos naquele hospital, só naquele hospital, mais de 350 pacientes com câncer, assentado muito confortavelmente, aguardando o momento de fazer ou a radioterapia ou a quimioterapia. E tivemos a oportunidade de conversar com alguns, pessoas de vários lugares, de Montes Claros, pessoas de Ipatinga, porque o aparelho de rádio que tem lá não está funcionando, de São João del Rei, porque colocou-se a radioterapia lá, mas está fechado, não funciona. Enfim, e aí ficamos muito tristes quando tivemos a notícia que o senhor prefeito de Belo Horizonte, que, ao meu entender, entende muito de futebol, de esporte, está baixando uma portaria determinando, senhor presidente, que os hospitais de Belo Horizonte só irão atender os belo-horizontinos e as cidades ali na região. O SUS é universal, não é? O que vai acontecer com essas pessoas? O que vai acontecer com um paciente lá de perto do Milton Román, que vai ter que fazer um transplante de medula e que, para a sorte dele, houve compatibilidade com a sua irmã, se o Luxemburgo, que é o único que faz pelo SUS, não puder atendê-lo. Então, senhor presidente, voltei triste e assustado quando um prefeito, com esta visão modesta, ou por que não usar outro termo, é modesta, uma visão interiorana, começa a pensar em tomar uma medida desta. Então eu deixo aqui apenas o meu, como se diz, a minha tristeza de ter contemplado aquilo que eu contemplei e depois ter conhecimento de alguma medida que está sendo tomada, que vai inegavelmente levar muitos pacientes para a morte, porque não está fácil a saúde. E estou muito preocupado, senhor presidente, com o decreto do senhor governador, o decreto 47.101, decretando o estado de calamidade pública financeira no estado. Então não tem jeito. Ontem nós encontramos lá pessoas de Alfenas, pessoas de Montes Claros na secretaria. Eles estão vivendo, senhor presidente, situação dificílima, muito pior do que a nossa, porque o doutor Orleans, pelo menos, programou, ele teve uma certa visão futurista, e eles talvez não o fizeram. Resultado, a situação destas grandes cidades é realmente de calamidade também. Senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado. Palavra pela ordem, vereador Tiago Martins, do Partido dos Trabalhadores.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, público presente, público que nos assiste pela TV BQ. Bom, senhor presidente, primeiro que eu gostaria que, né, com a mesma rapidez que os secretários vêm aqui, que fosse a mesma rapidez que eles atendessem às nossas demandas, que seria bom, seria muito bom que isso acontecesse, porque é uma taxa de resposta nesse sentido muito rápida, né? Vinculou alguma coisa, fica doido, de repente, pá, baixa aqui, mas na hora das demandas não é isso que a gente vê, né? Eu mesmo tenho várias reclamações nesse sentido a serem feitas. Bom, ficou muito estranho isso aqui que a gente assistiu agora há pouco, porque fica parecendo que os vereadores não têm informação correta. Que nós, assim, somos debilitados nesse sentido, que a gente simplesmente ouve alguma coisa e replica, né? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa prática. A Secretaria de Obras me respondeu que eles iam encaminhar algumas demandas minhas para a Colurb. Só que a Colurb não existe mais. Creio eu, espero eu, que tenha encaminhado para algum órgão parecido com a mesma função. Ou então encaminhou para o Papai Noel, porque não vai ter resposta. É isso. Se aquele órgão não existe mais, encaminhou para o nada. Essa que é a verdade. Então, assim, e outra coisa, eu acho que, assim, até mesmo para evitar esse tipo de situação constrangedora, eu gosto muito do secretário de saúde, é uma pessoa muito bacana, mas eu recomendo ele nesse sentido, que ao invés da gente fazer uma apresentação de contas, faça-se a prestação de contas, de fato. Porque gera uma série de desencontros de informação e vira aquela coisa e fica parecendo, para quem está olhando de fora, que não está tendo uma regulamentação disso da maneira que deveria estar tendo, né? Bom, a outra questão, senhor presidente, é o seguinte: eu tenho uma preocupação muito grande com toda a parceria público-privada. Teve um ano que foi a questão dos laboratórios. Se fechou um monte de laboratório. Desculpa, fechou não. Se cancelou um monte de convênio, um monte de laboratório. O que aconteceu? Virou uma bagunça. Aí gera a situação que o senhor falou, senhor vereador. Entendeu? A pessoa fica 2, 3 meses para fazer um exame simples de sangue, um hemograma simples. A questão é, tem como fechar? Existe algum estudo que vira e fala assim, não, pode acabar com os convênios que só a rede pública dá conta? Ou só as instituições filantrópicas dão conta? Será? Não é isso que a gente está vendo na prática, não. Na prática, não é isso que está acontecendo. Entendeu? A nossa preocupação não é botar dinheiro no bolso do dono de laboratório privado, não. Nossa preocupação é com a população. Nosso desejo maior seria que fosse tudo público. Seria ótimo, seria o ideal, fantástico. Mas não é. Já que não é, a gente tem que criar algum jeito. A população não pode ficar morrendo em fila de hospital. Né? E, assim, eu fiquei meio contatos, viu, senhor presidente? Porque, olha só, eu entendo, beleza, a Unipac é uma instituição privada, né? Ela vai estar recebendo parte desses pacientes, né? Só que eu quero lembrar os senhores de uma questão de uma parceria público-privada feita lá no passado, com a mesma instituição. Na verdade, foi uma parceria no sentido da entidade filantrópica, né? Que era a escola legal, que eu prefiro chamar de escola ilegal. O que é isso? A escola legal, né? Fechou-se várias escolas, fez assim, a nucleação. A gente tem que voltar, às vezes, ao passado para a gente ver o quanto a gente apanhou, para a gente tentar evitar erros futuros. E eu acho que a gente está repetindo o erro. Foi lá, pegou os alunos, fechou-se escolas rurais, sem menor critério, de qualquer jeito, foi lá, pegou e levou todo mundo, os alunos, para a Unipac. Só que existe um pequeno detalhe aí, que para mim é uma questão ética. A Unipac pertence a quem?
pertence à família do ex-prefeito Toninho Andrada. Como assim? Eu pego, fecho escolas, crio um programa na universidade que pertence à minha família e mando os alunos para lá, levando dinheiro público para lá. Um pouco estranho, né? E a gente está encaminhando para a mesma situação. A mesma situação. A gente está vendo agora a questão, vai levar, tudo bem. Não questiono aqui a competência técnica. Não estou questionando isso. Eu estou questionando a questão moral disso. Questão moral disso. Né? Então, no meu entendimento, nós vamos ter que sentar, nós vamos ter que rever todas essas parcerias públicos-privadas, né? Vamos ter que rever isso, ainda mais quando se trata de uma instituição ligada à família do ex-prefeito. Para concluir, vereador. Tá? É só isso mesmo, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, vereadora Joana Bias Fortes, do PDT, logo após o vereador Flávio Maluf, do Partido Verde. Boa noite, senhor presidente, vereadora Vânia, vereadores, público presente e público que nos assiste em casa. Eu venho aqui trazer um memorial, ainda sobre o assunto do Minha Casa Minha Vida, que os senhores sabem que é um assunto que muito me preocupa. É um memorial ao superintendente regional da Caixa, que diz respeito à documentação dos predinhos do Grogotó, do residencial Vertentes, residencial Mantiqueira e Borda do Campo. As pendências relacionadas à documentação dos conjuntos habitacionais estão gerando um clima de incerteza e insegurança entre os moradores, impossibilitando inclusive a constituição formal de convenção de condomínio com reflexos negativos na convivência comunitária. Milton Roman deve lembrar que eu já vim aqui na tribuna falar sobre isso, que é um transtorno enorme para os moradores, que sem convenção de condomínio não tem um síndico de fato, não podendo assim cobrar o condomínio, sem as taxas eles ficam sem segurança e diversas outras pendências. Necessário faz, com devida urgência, a adoção das medidas pertinentes naquilo que compete ao poder público, a fim de solucionar os problemas e proporcionar mais tranquilidade às famílias que residem no local. Eu espero a compreensão de todos os vereadores que assinam esse memorial e lembrar que no município, mais precisamente nos residenciais do Grogotó, as pendências relacionadas à documentação dos imóveis acarretam através de entraves burocráticos e legais que afetam o cotidiano dos moradores e causam insegurança. É uma situação que muito me preocupa. Nós vemos também tráfico de drogas nos condomínios. Eu acho que o nosso lar é o nosso maior bem, é o nosso templo. Se a gente não tem segurança, se a gente não tem tranquilidade onde a gente mora, isso gera um transtorno enorme. Eu peço assinatura, Vânia já assinou, pastor Everton, Tiago, e é isso por hoje, presidente. Muito obrigada. Boa noite. Palavra pela ordem, vereador Flávio Maluf, do Partido Verde. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, caros visitantes. Bom, senhor presidente, a discussão foi ampla aqui hoje, mas, como sempre eu falo, a discussão é muito importante para a gente tentar agregar conhecimento, tentar avançar nos trabalhos e tentar melhorar a sociedade que a gente vive. Mas, por outro lado, senhor presidente, até na hora da gente criticar, a gente tem que ter conhecimento. Porque é muito perigoso hoje para a sociedade, apesar da imunidade, como bem disse o pastor Everton, aqui, a gente trazer uma inflamação assim em certos assuntos, mas com coisas vazias. Porque, senhor presidente, senhores vereadores e caros visitantes, hoje a informação está aí, o senhor que é comunicador, o senhor sabe muito bem disso. A informação, ela é muito rápida, muito presente, e hoje só é desinformado quem realmente tampar os ouvidos.
Porque no mundo que a gente vive hoje, o que acontece lá na China, no Japão, nos Estados Unidos, em segundos a gente fica sabendo aqui em Barbacena. Agora, um vereador subir aqui e falar que a Unipac é privada. Ô, gente, todos nós estamos cansados de saber que ela não é privada, não. Ela é filantrópica, sem fins lucrativos. Nós estamos cansados de saber. Agora, na hora que a gente fala em fisioterapia, em distribuição desses novos agendamentos, a Unipac não foi privilegiada, não. Está sendo Santa Casa, Imaípe, parece que Biapaba. Não foi, não. Mesmo porque, para quem não conhece o serviço que lá é prestado, ela está lá há 15 anos prestando serviço, que completará agora dia 2 de setembro. E quem fez o convênio na época, em 2002, foi então o prefeito Célio Mazzoni. Foi o primeiro convênio, foi lá atrás. E aí vem de forma contínua. Hoje temos com 14 municípios da região da Micro. Somos referência em órteses e próteses nesses 14 municípios. De vez em quando o vereador Milton vai lá, conhece o trabalho que é feito lá, que graças a Deus é de muita qualidade. E não tenho dúvidas, senhor presidente e senhores vereadores, que há muitos anos nós batemos extratetos, seguidos de extrateto, e não recebemos por isso. Mas isso é obrigação nossa. Por outro lado, senhor presidente e senhores vereadores, pode ser que alguém suba aqui e me desminta, né? Mas eu quero que me desminta, é só entrar na internet, hoje é tudo muito público, mas me desminta de forma que consiga comprovar, porque ela não é particular. Isso aí eu não vou entrar nem em discussão, porque talvez a pessoa que me antecedeu não sabia disso, mas não tem problema. Por outro lado, senhor presidente e senhores vereadores, toda vez que a gente imagina em Minha Casa Minha Vida, toda vez que a gente imagina que é uma discussão ampla, interminável, não a nível de Barbacena, viu, vereadora Joana? Parabenizar aí Vossa Excelência por estar tentando reorganizar e trazer mais conforto para essas pessoas que não têm a vida, às vezes, muito fácil, devido ao formato desse tipo de modalidade. Porque esse problema atinge e aflige a todo o país. A todo o país. Vale lembrar que se a gente for seguir o passo a passo, a partir do momento que o projeto é aprovado, quem é que escolhe a empreiteira? A Caixa. Quem é que faz, através de licitação, do formato que for, mas é a Caixa. Quem é que faz a medição da obra para o pagamento? A Caixa. Aí entra a prefeitura, que vai fazer a divulgação e a pré-seleção. Porque quem é que faz a seleção final? A Caixa Econômica Federal. Aí vem a prefeitura, arruma o local, o som para quê? Para a entrega das chaves. Tem gente que acha que é sorteio, não é sorteio não. É entrega das chaves. O que é sorteado é o bloco e o número do apartamento. Vereadora Joana Pias Fortes, bloco C. Apartamento na Cumbuca, 208. É isso. Mas quem são os beneficiários? Isso já está definido. Aí, nesse momento, com quem o cidadão que vira mutuário assina o contrato? Com a Caixa Econômica Federal. Agora, é lógico que os vereadores, a sociedade, ela tem sim que se mobilizar para tentar levar conforto, reorganizar, buscar solução, senhor presidente e seus vereadores, nas aberrações que acontecem lá. Porque a Caixa Econômica também, ela é corresponsável, ela não pode lavar as mãos.
ela vai ter que buscar uma solução, um mecanismo, para poder minimizar os problemas sociais que acabam acontecendo lá, quando um, dois ou mais mutuários deixam de pagar os seus condomínios. Então, senhor presidente, mesa, senhores vereadores, estou terminando, viu, senhor presidente? E caros cidadãos que aqui representam toda a sociedade, nós temos que buscar um mecanismo, uma solução para que a Caixa não jogue essa carga em cima do município, não só de Barbacena, mas tantos municípios, para que ela tente buscar uma solução para poder reorganizar o programa. Porque não é justo que o município tenha que arcar com essa demanda financeira, que na realidade, quem acabou criando esse mecanismo foi o próprio governo federal, que não vou entrar aqui em mérito de partido, e também, senhor presidente, senhores vereadores, com a própria Caixa Econômica Federal. Então, viu, vereador Joana, assinaremos esse memorial de Vossa Excelência, mas temos sim que buscar um caminho, uma solução, para que possamos dar o sonho da Minha Casa Minha Vida, um sonho real. Para finalizar, senhor presidente, na hora que a gente fala de escola legal, não é legal, isso não me pertence. E tudo aquilo que é legal ou ilegal, que não me pertence, quem tem que resolver é o Ministério Público. E essa demanda, eu acredito que já esteja lá, e isso não passou pela Câmara, pelo menos no momento que eu aqui estava, porque na gestão passada eu me ausentei 1 ano e pouco dos meus trabalhos aqui na Câmara Municipal de Barbacena para assumir uma secretaria. Então eu não posso medir o que passou ou não passou nesse ano que aqui não estive. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Palavra como líder, pela ordem, vereador Tiago Martins, do Partido dos Trabalhadores. Bom, eu acho que o significado de privado, não sei se mudou, mas até onde eu sei, quando você entra numa universidade particular, você tem que pagar mensalidade. Logo, não é uma instituição pública de ensino. Acho que qualquer um em Barbacena sabe disso, né? Pode ter sua fundação filantrópica, assim como o Instituto Federal tem sua fundação filantrópica, né? Mas ainda assim continua sendo uma instituição privada de ensino, né? Eu falo isso porque eu já fiz parte do conselho diretor dos institutos federais e a gente tinha isso muito bem definido, ainda mais na questão das universidades, a gente tinha isso muito bem definido, né? Bom, eu acho que ainda assim, dependente da questão, acho que é interessante a gente dar uma olhadinha nisso, com mais critério. Acho que a gente tem que rever essas parcerias público-privadas, sim. Acho que a população quer isso. Se eu fizer uma enquete, eu te garanto que a gente vai ter êxito nesse sentido, porque a população quer isso. Eu estou falando isso não por mim, eu estou falando que a população quer isso. Qual o problema? Se não existe nada de errado, por que a gente vai ficar preocupado, gente? A gente não tem que ficar preocupado. Se tiver alguma coisa de errado, tudo bem, mas aqui a gente está partindo do princípio da isenção, né? Até mesmo eu posso falar isso com uma certa propriedade, porque eu cheguei a ser aluno da Unipac. E eu pagava a mensalidade, né? Bom, com relação à questão financeira da Caixa, eu queria corrigir alguns vereadores, mas eu não sei se eles sabem, mas a parte social, né, de quem vai ocupar ou não
os imóveis é a cargo do município, não da Caixa. A Caixa vai analisar a questão financeira, coisa e tal, né? Mas eu achei bom a gente dar uma olhadinha nisso também, senhores vereadores, porque já é uma denúncia antiga, muito antiga, por sinal até extrapola aí, sabe, os governos, de que existem situações irregulares. Quando eu digo situações irregulares, eu estou falando de quê? Estou falando de gente que está sublocando. Eu estou falando de gente que não deveria estar ali, que não tem os pré-requisitos nesse sentido. Eu vou falar uma coisa para o senhor presidente. Se a coisa for levada a sério, a Polícia Federal baixa aqui. Se a coisa fosse levada a sério, a Polícia Federal baixa aqui. A coisa é muito séria. A coisa é muito séria. O governo federal, nesse sentido, eu concordo, o governo federal falhou. Porque eu acho que não deveria ter passado para os municípios essa incumbência. Acho que não deveria ter repassado para os municípios. Porque os municípios muitas vezes usam critério político e não uma questão social de fato, para atender aqueles que precisam. Isso é triste, porque eu tenho muitas pessoas que me procuram e falam assim, como que vai fazer com a nossa casa? E gente que precisa. A gente não precisa ir longe, vai lá na Nova Cidade, gente, para vocês verem que situação. As casas sendo desmanchadas, as pessoas invadindo a área. Então, assim, realmente eu acho que é uma situação que a gente também tem que rever. É muita coisa, né? O município, tudo tem que ser revisto. Na verdade, tudo tem que ser refeito no município, né? Porque nas indigestões anteriores gerou esse problema, esse pipinaço, para agora a gente poder descascar. Muito obrigado. Senhor secretário, por gentileza, leitura do primeiro projeto. Projeto de lei número 070/2017 regulamenta as hipóteses de contratação temporária para atender às necessidades de excepcional interesse público no âmbito do Poder Executivo do município de Barbacena. Autoria: Executivo. Prazo vencido em 18/6/2017. Em discussão, o projeto de lei 70/2017. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão, vistas concedidas ao vereador Flávio Maluf. Nós justificamos a ausência do vereador Carlos Du, que ele está em reunião com os deputados. Lembrando a todos que amanhã às 10 da manhã, reunião lá no Ministério Público com o doutor Vinícius, convidou a todos, juntamente com o prefeito municipal. Por estar com prazo vencido, declaro encerrada a presente sessão às 8h48, 20h48. Tenham todos uma boa noite e até a próxima sessão. Lembrando, amanhã sessão solene, viu? Sessão solene amanhã às 19 horas. Sessão solene, homenagem à dona Cidinha, esposa do ex-deputado Zé Boteco. Amanhã, sessão solene às 7 da noite.